Olá pessoal, eu sou Rony Costa do Systemic Bilingual e estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Estamos aqui agora com Mineia Fratelli, secretária de Educação da cidade de São Caetano do Sul, e Daniela Rikawa, diretora de Educação também de São Caetano do Sul. Mineia, Daniela, sejam bem-vindas. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você hoje. Obrigada, Rony. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a disponibilidade de vocês de passarem aqui e aceitarem o nosso convite no nosso stand para participar do podcast e falar um pouco da trajetória de vocês, de São Caetano, de gestão pública. Né? Nós acabamos de participar de um painel muito interessante aqui na BET falando sobre alunos fluentes em inglês também no setor público. E pela primeira vez a BET proporciona esse espaço, né, para o setor público. Sim. Um auditório específico para isso. Queria começar esse nosso bate-papo perguntando para vocês o que vocês acharam dessa iniciativa da BET, de ter esse espaço para o setor público e cada vez mais tornar a educação de qualidade democrática. Eu achei bastante válido, porque quando você pega os dados, né, Rony, nós temos um universo gigantesco de escolas e de estudantes que são, de fato, da rede pública. Então, a gente entende que aqui tem um grupo bastante grande da rede particular, mas há uma massa gigante de profissionais que são da rede pública que vêm visitar. E a gente precisa quebrar um pouco esse entendimento de que a BET, as empresas que estão aqui, só servem à escola particular. Muito pelo contrário, as ideias, as ofertas, as soluções, elas também podem ser para a escola pública. Então, eu acho que ter um espaço que fale da escola pública para as pessoas da escola pública também atrai mais pessoas para cá para entenderem que podem mais, mesmo estando no espaço público, né? Perfeito. E Daniela, o que você achou da iniciativa? Eu achei muito bacana, foi sensacional, porque eu acompanho a BET desde o início, né? E ela era uma feira muito destinada mesmo à área privada e vem se intensificando aí a oferta, né? A disponibilidade de opções para a área pública. Mas no painel, algo muito interessante que foi trazido, né, a preocupação dos municípios hoje em ofertar as mesmas condições que é ofertada aos alunos que são estudantes das escolas particulares, né, que todos os nossos estudantes da rede pública, eles tenham aí as mesmas possibilidades que qualquer criança, que qualquer estudante do Brasil e de outros países, inclusive. Bacana. E, Mineia, você comentou durante o painel um pouco sobre a sua trajetória, né, como uma aluna da rede pública e hoje chegou na Secretaria de Educação de uma cidade que tem um potencial incrível como São Caetano. Conta um pouquinho para a gente sobre essa sua trajetória até chegar na Secretaria de Educação. Você sabe que é interessante, né? Eu, de fato, estudei a minha vida toda na rede pública, educação infantil, fundamental, médio. Fiz o magistério, ainda você estava falando da gente entregar a idade. Eu fiz o magistério na rede pública municipal aqui de São Paulo. E aí, desde então, trabalho na educação, né? Prestei concurso para a rede de São Paulo, tenho 24 anos na rede de São Paulo. Comecei como professora, agora coordenadora pedagógica. Em 2017 fui trabalhar na Secretaria de Educação de São Paulo. E eu penso que essa trajetória ela é importante para entender que a rede pública nos dá caminhos para que a gente acesse diferentes lugares. Agora, é lógico que para aprender o inglês que eu falo hoje, que nem é o expert, igual a gente vê as crianças falando, a gente teve que ir atrás, teve que fazer curso em escola. Quando você tem uma idade maior que a dos nossos estudantes, fica mais difícil aprender de fato. Você tem que se dedicar mais, é possível, mas você tem que se dedicar mais. Então, eu penso que agora, como secretária de Educação, o que a gente precisa é o que a Dani falou um pouco, né? Como é que a gente oferta desde pequenos para as crianças da educação infantil, né? Eu estou falando outras possibilidades que não as áreas do conhecimento, que são essenciais. A gente precisa garantir isso de fato com qualidade, mas a gente tem como compromisso, né, fazer com que eles possam acessar outros lugares, outros patamares, e eu acho que é uma escolha
fazer parte da rede pública. A Dani também é da rede pública, porque a gente poderia trabalhar numa escola particular, tudo, mas é uma escolha estar neste lugar, ser funcionário público, porque o que a gente faz para a população mais vulnerável, para aqueles que acessam a rede pública, no caso de São Paulo é uma população de fato mais vulnerável, mas em São Caetano do Sul você tem as pessoas na rede pública porque acreditam nessa qualidade, nos traz uma responsabilidade muito grande. É um compromisso de ofertar o que tem de melhor, porque essas crianças precisam da escola. As crianças de classe média alta ou classe alta têm a possibilidade de estudar em escolas, fazer viagens. Muitas das nossas crianças da rede pública só terão isso na escola. Verdade. Então é nosso dever fazer com que eles tenham inúmeras possibilidades de acesso, né, Rony? Verdade. E Dani, a sua trajetória foi também na rede pública? Então, minha vida de estudante, né, da educação básica não foi, mas eu sempre fui aluna bolsista. Eu tive a oportunidade de estudar numa rede privada no interior de São Paulo, né? Diferente das minhas irmãs, que passaram toda a vida escolar na rede pública, mas dependia da bolsa de estudos, então tinha toda uma dedicação e fui aluna na universidade pública, né? E desde então, quando eu me formei, entrei como professora de escolas públicas no estado de Minas, depois eu vim para São Paulo. Passei no concurso da prefeitura também como professora, eu sou da área de ciências, né? Olha. E em 2017 fui convidada pela Mineia para trabalhar na Secretaria Municipal de Educação, né? E desde então a gente vem trabalhando juntas aí em projetos e ações que pensam as políticas públicas educacionais, né? E a gente tem, né, como um compromisso muito do que a Mineia colocou, que é pensar sempre nas crianças, pensar sempre nos estudantes. Tudo que a gente faz, organiza, planeja e executa é com esse olhar, né, para a garantia dos direitos dessas crianças que estão na rede pública de ensino. Muito bacana. E, bom, São Caetano a gente sabe que é uma grande referência em várias áreas e principalmente na área de educação, né? Queria que vocês contassem um pouco para a gente tudo que tem acontecido nessa área de educação, 100% das escolas já em tempo integral, o que é fantástico, né? Uma conquista incrível. Queria que vocês contassem um pouco desse momento, né? Por que São Caetano é essa grande referência no Brasil para a educação? Nós fomos para a cidade de São Caetano em 2022 e nos deparamos com uma rede já com uma estrutura bastante consolidada, até porque a gente precisa fazer referência que quando você tem um gestor que de fato investe em educação, isso fica muito nítido na cidade, né? E nós temos lá um prefeito que está no seu 4º mandato e que de fato é um médico, mas sempre teve como uma das suas prioridades a educação. Então isso fez toda a diferença para São Caetano do Sul. Ela como sistema de ensino é relativamente nova, perto de outras grandes metrópoles. No entanto, a gente teve que organizar algumas coisas nesses últimos anos, né, Dani? Relacionado a plano de carreira. Então, nós fizemos plano de carreira. Eles passaram a ter 1/3 de formação na jornada, recebeu piso. O professor Fundi 1, que é o pedagogo, passou a ter o mesmo piso do professor especialista. Então, foram algumas mudanças estruturais que foram sendo feitas e que são essenciais para a gente ampliar essa qualidade já demonstrada pela educação. Há um investimento grande nos prédios, né, de São Caetano. E nós, uma das coisas bacanas que nós nos deparamos, que em outros municípios é um desafio, em São Caetano já estava consolidado, que é a oferta de educação infantil para todas as crianças. Lá não há fila, a demanda é toda atendida. E educação infantil 0 a 5 integral. Então, qual era o nosso desafio? Olhar para o integral do fundamental. Nós também temos uma escola de ensino médio, mas o nosso objetivo era olhar para a escola de ensino fundamental. Nós temos 8 escolas, já tínhamos, né, de 1º ao 5º ano integral, e as demais de fundamental 1 e 2 em meio período. E o nosso prefeito, ele sempre fala muito isso, né? Não dá pra gente ter algo que é para alguns
se a política pública tem que ser para 100%, e como é que a gente materializa isso? Fomos lá pensando em inúmeras coisas, a gente até chegou a ter uma reunião com ele e falar, prefeito, e se a gente começasse com o Fundamental 1, depois Fundamental 2, ele falou, não, é a minha gestão e eu quero isso implementado já, então é para todo mundo. Uma coisa muito legal que a gente tem em São Caetano é que as equipes, elas são muito parceiras, as equipes das escolas, os gestores, os professores. A hora que a gente chamou o pessoal para conversar, olha, vamos fazer 100% integral, foi aquele susto. Eles saíram da reunião meio incomodados, mas já começaram a mandar mensagem, conversar com a gente. Olha, já estou pensando aqui os espaços, não sei o quê. De repente, a gente tinha um quebra-cabeça bastante colocado ali. Uma coisa que foi legal, Rony, é que nós usamos o regramento do MEC de 35 horas semanais. E as escolas puderam se organizar de acordo com o território. Dá para ter 7 horas diárias? Se não são 7 horas diárias, como é que você compõe essa semana das crianças? Então, a vontade política do nosso prefeito, uma equipe técnica da secretaria muito boa, que ajudou a pensar isso, equipes gestoras muito preparadas no sentido de, se é para fazer, vamos lá, a gente está aqui para pensar junto, pensamos juntos, materializamos, parceria com cultura e esporte, e aí de repente nasceu. Tá tudo redondo? Não vou dizer que está, porque nós implementamos agora, estamos ali aparando as arestas, acompanhando de perto, né, Dani? Sim, a Dani até pode falar que nós fizemos visitas a todas as escolas, mas eu tenho certeza que o prefeito sempre fala, né, que lá São Caetano é uma cidade muito arborizada, e ele fala, as árvores que nós estamos plantando agora, a gente não vai ver na nossa gestão florescer, mas fica para o munícipe, para a sociedade, então é um pouco isso. Tudo isso que a gente está implementando agora terá impacto muito positivo, né, Dani? Sim, e a gente fica um pouco desesperado do ponto de vista da área técnica, né, quando há esses grandes projetos, porque tem uma infinidade de coisas para serem pensadas. Mas algo que foi muito importante, e isso houve uma devolutiva por parte das escolas, né, da parceria, do construir juntos, né, de ter a secretária disponível para sentar com os diretores, com cada uma das escolas, pensar, olhar os desenhos, né, que eles planejaram. Então, eu acredito que isso tenha sido um diferencial. A escola, junto com a secretaria, né, e a MINEA acompanhou muito de perto esse processo de planejamento, e elas se sentiram, de certa forma, amparadas, né, a conseguir encarar os desafios juntas, né, e seguir em frente. Vestiram a camisa e foram para frente. Eu acho que o início foi bastante desafiador, né, porque tudo que é diferente, tudo que é novo gera muita insegurança, mas hoje o que a gente ouve, né, e o que a gente ouviu nas visitas que fizemos às escolas, foi muito do que bom que foi pensado dessa forma. As crianças amam estar aqui. Ficar aqui 7 horas por dia não tem sido sofrido. Ficar uma vez por semana o dia todo não é sofrido. Então, apesar de as escolas, das diretoras, dos gestores colocarem que tem dificuldades, há muitos desafios, foi bastante cansativo, mas quando eles falam que as crianças estão amando, aí já vem o sorriso no rosto e dá para perceber que o trabalho todo, o cansaço, tudo vale a pena. Por quê? Porque o nosso foco é a criança, e a criança está sendo atendida na sua excelência, né, e na sua essência. Quando a gente ouve isso de as crianças estão gostando, é gratificante, né? Faz com que a gente tenha essa sensação de valeu a pena, né? Bom, e falando em desafios, a escola de tempo integral e tantos outros desafios que vocês enfrentam, é claro que nós já conhecíamos muito o trabalho de vocês e vocês nos conheceram aqui na BET. E como é que surgiu essa ideia de levar educação bilíngue, de começar a planejar essa educação bilíngue também para a rede pública ali em São Caetano? Como é que surgiu essa ideia? Quando nós estivemos lá em 2022, e foi logo em seguida a gente teve a BET, né, Dani? Sim. A BET Educar a Feira. Eu falei para a Dani que esse ano eu não consegui participar. Falei, Dani,
nivelar umas soluções para a gente poder... Porque São Caetano tem essa estrutura, tem a possibilidade de ter professor, que também é um desafio, mas a gente consegue articular, de ter já escolas em tempo integral. Aí pedir para a Dani, já que você vai visitar a feira, e sempre tem muita coisa bacana de oferta nesses lugares, dá uma verificada lá. E acho que a Dani pode contar um pouco, né, Dani, como é que foi esse processo. Eu recebi o desafio, inclusive, porque a implantação do ensino bilíngue na educação infantil é parte do plano de governo do nosso prefeito, né? Então, coloquei o desafio no bolso, vim aqui para a Beth conhecer as soluções que as diferentes instituições poderiam oferecer. E olhei, porque há muitos tipos de soluções que são materiais fechados, apostilados, e não é essa a perspectiva que a gente queria, considerando a necessidade de alinhar um programa bilíngue ao nosso currículo, né? Então, há um currículo municipal que está alinhado à BNCC, que tem uma perspectiva, né, de olhar para as infâncias, para o desenvolvimento dos bebês, das crianças pequenas, e a gente tinha que procurar uma solução que conversasse e estivesse bem alinhada com tudo isso. Então, visitei muitos projetos, conheci diferentes, né, proposições, e me chamou bastante a atenção, né, quando eu conheci o programa da Systemic, né, pelo fato dos materiais, né, a qualidade, o tipo de diversificação que tem e principalmente o fato de não ser uma aula de inglês, né? E é muito do que vocês trazem, né? Que é uma aula em inglês. E como eu trago todos os contextos, pensando na educação infantil, os contextos das infâncias, do brincar, né? Da interação, como que a gente traz tudo isso para uma aula em inglês que vai oferecer muitas coisas para as crianças, né? Além do ensino da língua, né? A garantia do desenvolvimento e das aprendizagens que a gente espera que aconteçam na educação infantil. E aí os materiais conversavam com tudo isso. Então, além de tudo, o fato de ter uma assessoria, de um acompanhamento, um programa de formação, que é algo que a gente preza bastante para o atendimento da nossa rede, foram pontos que chamaram bastante atenção minha, e aí eu levei isso para a Mineia, né, na secretaria, quando retornamos, e aí começamos todo o diálogo para entender, né, se de fato caberia e faria sentido para a nossa rede. E a gente entendeu que sim, que faz muito sentido, né, estamos ansiosas aí pelo início. Na verdade, só fazendo um complemento, Rony, nós conversamos com muitas empresas, né? Foram muitas até para entender a diversidade, o que oferta, o que não oferta, e se de fato aquilo que é falado é entregue. Porque tem toda a questão, lógico, do processo licitatório que a gente precisa respeitar, e eu sempre falo que para nós, técnicos, porque nós somos da educação, o processo licitatório é sempre sofrido, porque não serve qualquer coisa e qualquer solução pelo menor preço, né? Tem que ser algo que seja bom de fato para a rede, que entregue para a rede isso com sistema bilíngue, com comida, né, alimentação, com qualquer coisa que a gente faz para a nossa rede. Agora, uma coisa que nos faz ter certeza de que as coisas de fato acontecem e que é possível confiar, né, em alguém, é quando você vê as crianças falando. No painel que tivemos hoje, aqueles adolescentes do ensino médio, já estão no ensino médio, mas eles falaram, e eu achei muito interessante a fala da menina, que eu não me lembro o nome, que ela falou: eu tinha coisas que eu sabia em inglês, mas não lembrava nem como fazia em português, e coisas que eu aprendia mais fácil em inglês, como química, que ela deu exemplo, matemática, que ela nem gostava, eu aprendia melhor em inglês do que em português. E essa questão que eles vão falando, que de fato não é uma aula de inglês, aquilo que a gente tem, é como é que você, de fato, porque a gente tem falado, né, hoje em dia,
Hoje em dia não, isso já é muito velho quando você fala de alfabetização, que precisa ter os contextos reais para que a criança se alfabetize, aprenda as coisas. Com o inglês não é diferente. Não dá para você ir do simples para o complexo no sentido de, vamos lá, verbo to be. Vocês que são no inglês sabem melhor que eu. E achei muito relevante quando aquela estudante falou. Quando a professora falou pra gente, a partir de agora só em inglês, a gente falou, oi? Como é que vai ser isso? E de fato fez diferença. E o estudante falou, hoje eu sou confiante, me sinto confiante em fazer uma entrevista, participar de qualquer coisa, porque de fato aprendi. Isso é o que a gente precisa como prova de que alguma coisa de fato é boa e é um legado que a gente vai deixar, né? Exato, eu acho que quando a gente sente essa, além do domínio da língua, sente essa autoconfiança do aluno, essa segurança, né? E, por que não, autoestima também, né? Isso mexe muito com os estudantes. E dominar uma outra língua não só abre portas, mas te coloca num outro local, né? Que te abre oportunidades, que te coloque numa posição de, puxa, é possível, né? Eu alcançar o que realmente eu sonho. Sim. Permite que esses Exato. estudantes que muitas vezes não têm sonhos, não têm desejos, não pensam que podem conseguir coisas que outros alunos de uma escola particular, por exemplo, podem conseguir, desse modo ele enxerga consegue enxergar as possibilidades e vislumbrar coisas que antes ele enxergava como impossível. Sim. Né? Então é muito importante, E vocês, além de ouvirem os alunos aqui no painel, vocês também tiveram a oportunidade de ir para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, conheceram Pilar também, Alagoas. Contem essa experiência, né, de estar em loco, vendo acontecer. Como é que foi essa experiência para vocês? Eu acho que primeiro, quando a gente foi conhecer o SESC, né, em Mato Grosso do Sul, foi o primeiro impacto. E foi ali que a gente tomou a decisão de que a gente precisava, de fato, fazer isso que era o melhor, né, para os estudantes nossos da nossa cidade. Mas conhecer as crianças de Pilar foi... Não tenho nem palavras. Não, é porque a gente sempre tende a acreditar que porque é grande, já foi aprendendo, já tinha outras experiências, que a gente até acredita, e de fato todas as crianças falavam lá, mas era um 9º ano, né? Nós fomos vendo outras salas. Mas a hora que você vê aquelas... E também tem essa questão, não que do Mato Grosso do Sul tenha uma situação tão diferente, mas Pilar é uma cidade de fato muito vulnerável, muito pobre, né? O próprio prefeito falou isso, presente no mapa da violência. Não é que você vê aqueles pequenos falando com desenvoltura, né? Porque tem coisas que você vê que foram lá meio organizadas, eles respondem o que é padrão, ali não. Foram perguntando, foram falando conosco. Então, de fato, eu acho, e é o que eu falei um pouco lá, nós como servidores públicos temos esse compromisso, né? É preciso ofertar para as crianças da escola pública uma escola bilíngue, como todas as outras crianças têm direito. E isso pode ser uma realidade em cidades grandes, como São Caetano do Sul, São Paulo, enfim, outros municípios de São Paulo, porque a gente tem cidades muito pequenas, como é o caso de Pilar, que já tem isso. E o prefeito deixou muito claro, é um compromisso nosso. Exato. E o que tiver de melhor, a gente vai fazer para essas crianças. Então, acho que isso já diz tudo, né? E o que mais me impressionou lá, e eu vou falar 1000 vezes e não vou cansar de falar, foi a criança com deficiência que eu vi lá na sala do 3º ano. Estava inclusive com uma cuidadora junto, apoiando ele. E quando eu cheguei, fui recebida por ele e ele conversou comigo em inglês. Aquilo para mim foi emocionante. Eu até me emociono quando eu lembro, porque às vezes o que a gente vê de modo muito, de forma muito comum, né, na fala de muitas pessoas, é de que as crianças com deficiência não podem, não conseguem ou não vão conseguir determinadas coisas. E quando você vê uma criança ali falando em inglês, né, e se expressando, não tem
como as não outras. tem algo que, como todas as outras, né? E sendo incluída de fato em todos os contextos ali da escola. Porque se ele está conversando, quer dizer que ele faz parte Sim. de tudo que é desenvolvido ali com aquela turma, né? E aí faz a gente de fato acreditar que a educação pública ela é potente, sim, né? Ela pode transformar mesmo vidas, famílias, né? E todas as situações que a gente vivencia hoje. Sem dúvida. E um outro ponto, eu tive a oportunidade de estar com vocês nessa visita em Pilar. Um outro ponto que me chamou muito a atenção era, enquanto os alunos falavam, conversavam conosco, a carinha de felicidade da professora, né? Que em determinado momento chegou a se emocionar, né? De ver os alunos produzindo. É claro que você acompanha isso em sala de aula, você vê, mas quando estava numa situação totalmente atípica, eles recebendo visitantes, pessoas que eles nunca tinham visto. E muita gente, né? Muita gente. E de repente eles, né, falando inglês, e eu vi a carinha de felicidade e até de emoção da professora, né? Não, você sabe que é interessante isso, Rony, que você fala, porque nos últimos anos a gente tem tido um público professor bastante infeliz. Por conta de tudo que acontece, né, do contexto, da pouca confiabilidade, de que hoje todo mundo fala de educação, menos nós, que somos os educadores. Todo mundo sabe mais que nós, né? Eu acho que experiências como essa fazem o professor voltar para o seu trabalho e falar, nossa, de fato vale a pena. Exato. Né? A sala de aula é muito desafiadora, especialmente pós-pandemia ficou mais desafiadora ainda, mas o professor é o grande sujeito da escola. Ele é uma das figuras... O gestor, ele é essencial, porque ele que faz, promove, deixa que as coisas aconteçam, mas o professor é a pessoa que faz, que está ali diariamente, que faz a diferença. Eu sempre falo, e gosto de falar isso quando eu falo com as alunas ou com os professores, a gente tem muito poder. Uma palavra positiva que você faz impacta essa criança ou esse adolescente, uma palavra negativa da mesma forma. Então, como é que a gente promove mudanças? E ter esse lado do professor de ser formado, de ser o seu trabalho de ter o seu trabalho reconhecido, faz toda a diferença para a sua carreira. Que é, mais uma vez, a gente retomando essa questão de que, professor, olha, você é importante. Isso só está acontecendo por causa do seu trabalho. Porque, de fato, as soluções, elas são fabulosas. Mas também, se eu não tiver um professor engajado, não é, Rony? Não funciona. E aí é lógico que a gente tem toda uma organização no sentido de forma a professora, acompanha, que isso também é essencial. Mas é, de fato, a pessoa falar, nossa, olha como o meu trabalho tem resultado, e resultado em pouco tempo. Em curto prazo, né? Então, lógico, é impossível não chorar. Nós que nem somos as professoras, a gente fica todo emocionado na hora que vê essas crianças, mesmo os maiores. Eu tenho filhos adolescentes, eu fico vendo isso, dá um baita orgulho na gente, né? É gratificante, né? Demais, é gratificante. É muito. Saber que hoje acaba sendo tão banalizada, né? A questão, vamos transformar. Não, é de fato... O professor é esse agente transformador e ver a mudança acontecendo ali, né, nitidamente na sala de aula. Faz toda a diferença. Né? Bom, o papo está muito, muito agradável, mas eu sei que vocês têm agenda também bastante corrida. Eu queria finalizar com vocês deixando uma mensagem, seja para o gestor público, seja para quem está investindo em educação, ou para as pessoas que estão buscando também soluções e oportunidades, que vocês deixassem esse conselho, essa sugestão para o nosso público, né, para acreditar e investir na educação pública. Deixo agora com vocês para finalizar. Eu acho, Rony, que a grande questão é assim, quando você é gestor público e gestor de qualquer lugar, ou um gestor da escola, ou um gestor da secretaria, tomar decisões nunca é fácil. A gente perde o sono, a gente se compromete com coisas bastante desafiadoras, mas ou a gente está nesse lugar para fazer diferença, ou é melhor nem estar.
E fazer a diferença muitas vezes significa se indispor com determinado grupo, fazer coisas que talvez uma grande maioria não quer. O prefeito de Pilar mesmo falou, né? Ó, tinha pai que falava, que negócio é esse? Educação bilíngue? Exato. Quero isso não. Em São Caetano a gente teve isso. Ai, meu filho o dia inteiro na escola? Não quero. E quando eles começam a ver como isso de fato é algo sério, faz toda a diferença. E eu gosto de falar, eu conheci um secretário que ele sempre falava assim, a gente não pode esquecer nunca que nós somos o sindicato dos alunos, porque tem sindicato do professor, sindicato do não sei o quê, nós somos o sindicato do aluno, então a gente tem que defendê-los. Exato. E aí essa é a nossa frase em São Caetano, em São Paulo, quando trabalhávamos, a gente nunca pode esquecer que os sujeitos de direito são os estudantes, os bebês, as crianças, adolescentes e os adultos quando há na rede. Então, eles são os nossos sujeitos de direitos e a gente precisa fazer. Tem um amigo nosso, que é um profissional, o Felipe, que sempre trabalha conosco, e ele fala assim, ser um gestor e ser um gestor de qualidade requer coragem. Então, que as pessoas tenham coragem de tomar as melhores decisões para os estudantes. Exato. E quando tiver na dúvida, vai conhecer outra secretaria, né? Porque conhecer outras secretarias, outras realidades, outras escolas, nos amplia muito o olhar. Então, acho que é um pouco isso, né? Obrigado. E eu acho que, além do vivenciar e conhecer outras experiências, que nos faz enxergar que a nossa realidade ali, apesar de ser diferente, encontra os mesmos desafios, né, de outros lugares, acho que além do conforto, né, nos mostra que há como pensar juntos em possibilidades para garantia aí desses direitos das crianças, né. E eu vejo, né, que algo que é muito bacana em São Caetano do Sul, né, e que foi um investimento do próprio prefeito, e a Mineia tem isso enquanto visão, que é do olhar para a equipe técnica que compõe uma secretaria, né? A gente sabe que esses lugares, né, são lugares que envolvem questões políticas, que envolvem aspectos que vão para além do conhecimento técnico. Mas um investimento em uma equipe que tem um olhar técnico para os programas, para os projetos, faz toda a diferença, porque esse conhecimento ele é importante para ajudar os grandes gestores, né, secretários e prefeitos, a tomarem as decisões mais acertadas. Decisões que, de fato, sejam, né, ali políticas que vão transformar aquela cidade, a educação da cidade, as crianças e a vida, né, desses sujeitos que a gente cuida. Verdade. Bom, gente, Mineia, Daniela, queria agradecer muito o tempo de vocês, Nós essa partilha aqui de conhecimento, de informação. Parabéns pelo trabalho, né, excelente que vocês já fazem, tenho certeza que isso só tende a aumentar, e não preciso nem dizer que estamos muito ansiosos para trabalhar junto, para fazer esse trabalho e, né, junto, né, aos alunos, e transformar também esses alunos em cidadãos bilíngues lá em São Caetano, e dar continuidade e trabalhar de mãos dadas com vocês nesse excelente trabalho que vocês fazem. Maravilha, obrigada, Rony. Muito obrigada. Bom, nós conversamos agora aqui no nosso episódio do podcast do Systemic com Mineia Fratelli, secretária de Educação de São Caetano, e Daniela Ricaua, diretora de Educação de São Caetano, num bate-papo muito agradável sobre educação no setor público, gestão, que são temas muito agradáveis para a gente e importantes para a gente acompanhar. Se você não conhece o trabalho que é feito em São Caetano, não deixe de acompanhar a riqueza que é feito lá no setor público. E se você também se interessa por assuntos ligados à educação bilíngue, gestão, não deixe de seguir o Systemic nas redes sociais e se inscrever no nosso canal do YouTube para assistir esse e outros tantos episódios. Até a próxima!